Graça e paz, meu irmão. Vamos dar continuidade ao calvinismo na história. Mas antes, como prometido da outra vez, que eu não quis ir pegar, mas aí eu peguei dessa vez para estar mostrando a vocês o livro que eu tinha falado, que era do Michael Horton, que escreveu agora há pouco tempo, acredito eu, uma sistemática. Mas eu considero esse livro aqui um livro que não soube desenvolver bem o calvinismo como Roger Olson fez no arminianismo, no livro Arminianismo, Mitos e Realidades, e no Contra o Calvinismo. Então não recomendo ele não. Para você que é calvinista e que queira ler um bom material sobre o calvinismo, não recomendo ele. Na continuação do vídeo, a minha base foi a sistemática, né, a introdução do Millard Erickson. Recomendo muito para você que quer ter uma base das doutrinas. Essa é uma introdução, eu também tenho a sistemática dele. Essa aqui é uma introdução à sistemática, né? É muito boa, eu uso muito ela. Mas também utilizei a sistemática do Gruden, que particularmente é a que eu mais gosto. Ela é um pouco grossa, mas ela é a que eu mais gosto. A do Gruden, eu tenho algumas, eu tenho eu acho que 10, mas eu gosto mais da do Gruden. E também a do Berkhof, Luiz Berkhof. A sistemática do Berkhof que é muito boa, porque sempre antes dele trabalhar a doutrina, ele dá um panorama histórico da doutrina, como se desenvolveu. Então é muito bom, eu recomendo a do Berkhof, né? A teologia calvinista, a teologia sistemática calvinista. Aliás, assim como a do Gruden, a do Millard Erickson. Eu acho que tem uma arminiana que é a do Charles Finney. Eu acho que é a única que eu tenho, arminiana. Acho que é a única que eu tenho. Mas vamos lá. Vamos dar continuidade. Esse vídeo vai ser trabalhado do século I até o século IV ou V, né? Quando eu vou falar de Augustinho. E vai pegar mais o período da patrística, né? Dos pais da igreja, né? E você tem que entender, para entender o calvinismo nessa época, até do século I ao século IV e o século V, é preciso entender que até Augustinho não houve o desenvolvimento soteriológico. Por mais que alguns, né, ela foi afirmada por alguns, né, mas não aprofundada. Aliás, para os dois lados vai ter restício do calvinismo, né, ou do monegismo e do sinergismo na patrística, mas não há algo desenvolvido, um desenvolvimento, porque o desenvolvimento só vai ser com Augustinho. Por mais que eu tenha um livro aqui que eu separei para mostrar para vocês, que é o do Steven J. Lawson, né? Os Pilares da Graça. Na verdade é uma série, são 2 livros, Fundamentos da Graça, que ele vai tratar o calvinismo nos escritos dos apóstolos. E os Pilares da Graça, que ele vai tratar na história de 100 até 1564, ele vai pegar um pouquinho da patrística, mas assim, sendo honesto, eu não considero. Alguns arminianos dizem que o livro, as referências dele não encontraram as referências. Então assim, eu acho assim um pouco apelativo tanto para um lado como para o outro. Vou explicar por quê. Porque o foco dos pais da igreja, da patrística em si, dos pais, não foi desenvolver a soterologia. Não foi desenvolver a soterologia. E eu vou dizer por quê. O foco dos pais da igreja, primeiramente, né, foi combater o gnosticismo. O gnosticismo. Os pais da igreja começaram a desenvolver, combater o gnosticismo e desenvolver 2 doutrinas, que é a doutrina de Cristo, a cristologia, e a doutrina da Trindade, que a gente vai ver, vai esmiuçar um pouquinho isso aqui nesse vídeo. Então, o gnosticismo, ele ameaçou a igreja durante os seus 3 primeiros séculos. O gnosticismo. Inclusive,
o apóstolo João, né, combate ao gnosticismo, né, e tem até uma história, eu não me lembro bem agora, mas é algo referente que ele encontra Cirinto no lugar e ele se retira porque Cirinto tá, e Cirinto era gnóstico. Mas o que era, de certa forma, e qual era o que o gnosticismo ensinava? O gnosticismo nada mais é do que uma crença no dualismo entre a matéria e o espírito. O que isso quer dizer? Quer dizer que o gnosticismo acreditava que a matéria, o corpo é mal. O corpo, essa parte corporal é mal. E qual é a parte boa? Que é exatamente por ser dualismo, é o espírito. O espírito é bom, mas a matéria é perversa. Então, até aquela coisa do que Paulo escreve, né? Se aplica aqui. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que muitos pensam até assim, né? Não, Cristo, quanto mais eu pecar, mais graça, né? Quanto mais pecado, mais graça. Mas, então, o gnosticismo, ele o que ele fazia? A concepção era, qualquer coisa feita no corpo não tem importância. Por quê? Porque a verdadeira vida existe no reino espiritual. Então, para o gnosticismo, não tinha importância o que você fazia com seu corpo ou não. Se você se prostituía, nada do que você fazia com seu corpo tinha importância alguma, porque o que importava era a parte espiritual, o seu espírito, a sua alma era o que importava, e não o corpo, né? Uma coisa que eles criam era que possuíam um conhecimento, acreditavam possuir um conhecimento elevado, uma verdade superior, conhecida apenas por poucos. Quer dizer, o que ia conduzir eles a ter essa vida espiritual era nada mais nada menos do que esse conhecimento, que não eram para todos, era para alguns, que alguns tinham esse conhecimento e que levava a se libertar da carne, do corpo, e ter uma vida espiritual. Não era para todos, mas eram para alguns. Fazendo uma crítica aqui, isso aí nos faz refletirmos, temos cuidado ao refletirmos sobre, muitas vezes, no pentecostalismo. Como assim? O pentecostalismo, ele classifica os cristãos de primeira classe e de segunda classe. Certo que eu estou agindo aqui de forma pejorativa, mas é onde vai desembargar. Por quê? Porque o pentecostalismo considera aquele irmão que fala em línguas estranhas de um nível mais elevado do que aquele irmão que não fala em línguas estranhas. Ou melhor dizendo, na concepção pentecostal, aquele que foi batizado com o Espírito Santo, ou a segunda bênção, né? Recebe a Cristo, o Espírito passa a habitar, mas necessita dessa segunda bênção. A segunda bênção é o batismo com o Espírito Santo, né? Então, quem é batizado com o Espírito Santo é um crente de uma classe superior ao que não é. É tanto que é um requisito na Assembleia de Deus para ser separado como diácono. Qual é o requisito? O requisito é que o camarada vai ser feito questionado a ele. Você é batizado com o Espírito Santo? Aí ele vai dizer, sou. Pronto, então vai ser diácono. Agora se é assim, você não é batizado, eu não sou batizado com o Espírito Santo, não fala língua, não vai ser separado a diácono. Então assim, é algo assim, né, que classifica que alguns têm um conhecimento superior espiritual e outros não. Então assim, beira um pouquinho, se nós, eu sei que é um pouco apelativo, mas beira o gnosticismo. Como é que a salvação era como é que se desenvolvia a salvação no gnosticismo? A salvação era adquirida através da posse de conhecimento divino que liberta o ser das ilusões da escuridão. Quer dizer, então, era um conhecimento divino e esse conhecimento libertava a pessoa das ilusões que conduzia ele à escuridão. E com isso ele passava a ter uma vida espiritual que existe no reino espiritual, somente na parte imaterial do homem, que é o espírito, e não na parte material. Então, por mais que se o camarada tinha adquirido esse conhecimento divino, e se ele tinha esse conhecimento divino, ele já sabia como era viver no reino espiritual. Então, o que ele aderia para si? O corpo pouco importava. Então, vamos se prostituir, vamos fazer toda a milagria, porque isso aí não tem importância alguma. Um dos
gnósticos, né? Alguns até vai dizer que é apelativo, mais famoso vai ser o Marcião, né? E o Marcião, ele era dualista, ele acreditava em dois deuses, um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. E passou até a ser seletivo, ele só aceitava o Antigo Testamento em si, ele rejeitou, ele só aceitava os escritos de Paulo e rejeitava, e assim mesmo os escritos que não fizessem referência ao Antigo Testamento, porque ele separava como dois deuses. Então, Marcião, ele vai ser combatido, né? E nós temos um Marcião como gnóstico, e nós temos também um opositor ao gnosticismo, que é o Irineu de Lyon. Então, Irineu de Lyon, ele combateu o gnosticismo. Outra coisa importante que eu esqueci de falar, por causa da seletividade de Marcião, é que o cânon das escrituras, os livros canônicos foram selecionados. Foi um impulso. Marcião deu um impulso para que os livros fossem escolhidos, os que eram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, e entrassem no critério canônico. Marcião foi um dos motivos para que fossem selecionados os livros, por ele ter feito isso, escolhido só o texto do Novo Testamento e rejeitado o texto do Antigo Testamento e rejeitado o Novo Testamento. Então nós vemos que Irineu de Lyon combate o gnosticismo, e Irineu de Lyon escreve um clássico que você pode encontrar nas lojas paulinas, que vende artigos católicos, que é o Contra Heresias. Eu não tenho ele, mas eu tenho em PDF, mas não tenho ele em papel, que é o Contra Heresias. Eu recomendo você, é um pouco caro normalmente essa coleçãozinha, eu tenho o de Augustinho, mas é um livro um pouco caro, mas vale a pena adquirir. E uma coisa que Irineu fez foi classificar tanto o Antigo Testamento quanto o Novo como escritura sagrada. Então, enquanto Marcião migrou um pouquinho para o gnosticismo, Irineu de Lyon combateu o gnosticismo. Poderíamos falar de outros, mas para o vídeo não ficar extenso, eu vou me reter somente a isso sobre o gnosticismo. Então, você vê que não há uma abertura para se trabalhar a soterologia, por causa já desses problemas. Aí você diz assim, não, mas então acabou os problemas? Não, quando acaba um, começa outro. E qual foi o outro agora? O que surge? Na verdade são dois, mas vou trabalhar logo primeiro um. A cristologia, a questão das duas naturezas de Cristo. E aí você vai ver que há dois padrões: o que ataca a humanidade de Cristo e o que ataca a divindade de Cristo. E no final tentam juntar as duas coisas e ainda piora mais ainda a situação, até se chegar a um consenso comum e resolver o problema. Então nós vamos ter primeiro o ebionismo, que dizia que Jesus era apenas um homem comum. Jesus era apenas um homem, como qualquer outro. Ele não era Deus, e também afirmava que Jesus nasceu de José e Maria. José e Maria são os pais de Jesus. Ele era um homem comum, como outro qualquer. Então surgiu o ebionismo, atacando a divindade de Jesus, assim também como o arianismo, que diz que o filho e o pai não eram de forma nenhuma a mesma pessoa, mas eram pessoas diferentes. E por que ele dizia isso? Ele dizia isso porque ele afirmava que Jesus foi criado pelo Pai em algum momento. Não foi gerado do Pai, mas criado pelo Pai. O Pai criou Jesus, assim como criou Adão e Eva. E ele afirmava com todas as palavras que Jesus não era plenamente Deus. Por quê? Porque houve um tempo que Jesus não existiu e Deus existe desde a eternidade. Então essas duas, o ebionismo e o arianismo, atacaram a divindade de Jesus. Mas nós também temos o atacar a divindade, e nós também temos o ataque à humanidade de Jesus. E aí quem é que nós vamos ver quais as heresias que vão surgir para atacar a humanidade de Jesus? O docetismo. Porque o docetismo diz o quê? Jesus só parecia ser homem. Ele parece ser homem, mas ele só era Deus. Deus, porque ele só era Deus? Porque Deus, qual era o argumento? Deus não podia tornar-se realmente material. Porque se Deus se tornasse material, ele estava propício a se corromper por causa do pecado.
Então ele afirmava que Jesus não era humano, era somente Deus. E aí o que acontece com isso aí? Exclui a humanidade de Jesus. Enquanto o ebionismo e o arianismo enfatiza a divindade de Jesus, o docetismo rejeita a humanidade e fixa somente na divindade de Jesus, que é um ataque à humanidade de Jesus, enquanto o ebionismo e o arianismo, um ataque à divindade de Jesus, fixa no homem e ataca a divindade. O apolinarismo também teve esse papel de atacar a humanidade de Jesus, porque ele diz assim, Jesus apenas havia se apossado do corpo do homem, quer dizer, o Jesus homem era homem, mas Jesus se apossa dele, e aí vem, quando acontece o batismo, há uma posse ali, como se fosse ali uma encarnação não, como se acontecesse uma encarnação, mas no sentido espírita ali, de se apossar do Jesus humano. Então afirmava que Jesus não tinha uma alma humana, porque se tivesse uma alma humana automaticamente poderia se corromper. E se nós pudéssemos colocar em porcentagem, era que Jesus, vamos dizer que a parte humana de Jesus seria 20% e 80% divina. Então é quase que não aparece a parte humana em prol somente da parte divina. Então, quando se tentou, uma coisa foi levando a outra. Quando se tentou resolver isso, a tentativa de unir as duas naturezas de Jesus, o que acontece? Acontece mais uma vez um fracasso. E aí qual foi a primeira heresia que surge? O nestorianismo, que fez o quê? Jesus era duas pessoas distintas. Era humano e era Deus. Mas não existia uma união. Mas eram dois seres distintos. Então, o que fez o nestorianismo? Dividiu Jesus, Deus e homem. Fez essa divisão. E não ficando por menos, nós vamos ver que o eutecnismo fez algo parecido. Só que, ao contrário de rasgar Jesus ao meio, dizia que Jesus possuía uma natureza mística. Então, seria mais ou menos assim: ora Jesus é humano e ora Jesus seria Deus. E como se resolveu isso? Como se resolveu a questão da cristologia? Se resolveu no concílio de Calcedônia, né? Quer dizer, foi se desenvolvendo. Teve outros concílios de Nicéia antes e foi se desenvolvendo. Mas no concílio de Calcedônia, 451 depois de Cristo, em Istambul, chegou à conclusão que Jesus é verdadeiro homem e verdadeiramente Deus. Tem duas naturezas que não se confundem, são naturezas imutáveis, não muda de uma para outra, são naturezas indivisíveis, quer dizer, a natureza de Jesus não se divide, como tentaram fazer, e são inseparáveis, são indivisíveis e inseparáveis. Então foi esse o consenso que chegaram, e Jesus era consubstancial com o Pai. Ele não foi criado, ele era igual ao Pai. E aí se encerra a questão da cristologia. Então, primeiro a igreja trabalha a questão do gnosticismo, e depois ele tem dois problemas para resolver: a questão da cristologia e agora o que a gente vai ver, a questão também da trindade. Porque resolveu a questão de Jesus ser Deus ou não ser Deus, de ter duas naturezas, uma humana e uma divina, como elas se entrelaçam entre si, e como ele é Deus e ao mesmo tempo homem. Mas aí vem a questão, né? Surge a questão da trindade, a questão do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Quem é Jesus? Quem é Deus? E aí vem a questão: Deus é um ou três? Como podemos definir a questão da trindade? Será que são três deuses? Ele é um ou é três? Ou são três deuses distintos, diferentes? Então, da mesma forma que a cristologia, nós vamos ver que aparece um monte
de heresia também, até se resolver a questão da doutrina da Trindade. Então, o primeiro, por exemplo, que surge, o modalismo, e dizia o quê? Não são três pessoas, mas uma que se manifesta em forma diferente. Como é que seria mais ou menos? No Antigo Testamento, Deus é Deus. E quando Jesus vem, é o mesmo Deus. Não é uma pessoa diferente, mas é o mesmo Deus. Na era que nós estamos vivendo, o Espírito Santo faz a função de Deus, mas é o mesmo Deus que fazia a função no Antigo Testamento e que foi Jesus até ele chegar à cruz. Então, seria mais ou menos uma pessoa, né, que operou em épocas diferentes, mas a mesma pessoa. Seria mais ou menos como se Deus trocasse apenas a máscara. Em um momento ele usasse a máscara de Deus, em outro momento ele usasse a máscara de Jesus, em outro momento usasse a máscara do Espírito Santo. E isso é o modalismo. E o arianismo, que nós tratamos anteriormente, que trata Jesus, que nega a divindade de Jesus. Se Jesus não é Deus, Jesus não é Deus. Então, automaticamente, não tem como ele e o Pai serem um. Mas Jesus vai dizer, eu e o Pai somos um. Quem vê o Pai, vê a mim. Então, nós também vamos ter o subordinacionismo, que dizia que Jesus não era igual ao Pai. Jesus não era igual ao Pai. Por mais que no desenvolvimento cristológico dizia que Jesus era da mesma consubstanciação que o Pai. E o subordinacionismo dizia que Jesus era inferior ao Pai. Que Jesus, além de ser inferior, né, não era igual ao Pai, ele ainda era subordinado ao Pai. Por isso do nome subordinacionismo. E para não parar, ainda surge outro problema, que é o adocionismo, que dizia o quê? Que Jesus, olha o que ele dizia, Jesus ele viveu como homem até o batismo. Então, até o batismo, Jesus era um homem qualquer. Somente depois do batismo que Deus adotou Jesus ali como filho. Então, Jesus, não existe Jesus até que o Jesus homem nasça. Então, como ele podia ser, ele e o Pai serem um? Como ele poderia ser Deus, se ele só passa a existir quando nasce? Então, isso é o adocionismo, que não considerava Jesus sendo eterno, mas sendo criado no tempo. Então, assim, você vê que vão surgindo esses problemas que a igreja ela vai ter que a patrística, os irmãos vão ter que resolver. É tanto que você vai ver que vai acontecer os concílios, né? Os concílios exatamente para resolver esses problemas. Além do mais, ainda tinha outro problema. Se Jesus é Deus, se o Espírito Santo é Deus, e se Deus é Deus, então nós temos três deuses. Não é? Olha aqui, olha a matemática. Deus é Deus. Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus. E o que temos? Três deuses. O nome disso se chamou, o nome desse pensamento é triteísmo. Que existem três deuses. São três deuses, né? Cada um é Deus. E são três deuses diferentes. Então a gente poderíamos dizer que o cristianismo poderia passar a ser politeístas, né? Vários deuses. E o que o cristianismo não é. Então, houve a necessidade da formulação da doutrina da Trindade, que começou a ser formulada no Concílio de Nicéia, né, em 325 depois de Cristo, e depois, posteriormente, ainda continuou sendo desenvolvido no Concílio de Constantinopla até 381. E a conclusão, depois do desenvolvimento da doutrina da Trindade, é que o Filho é gerado do Pai, ele não é criado, mas o Filho é gerado do Pai, o Espírito Santo de Deus procede tanto do Pai quanto do Filho, né? E que Deus é três uno. Quer dizer, são três pessoas que subsistem em uma única
entidade, Deus. Deus, só existe um Deus que manifesta em três pessoas distintas, mas é um único Deus. Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas não são os três deuses, é um único Deus que subsiste em três pessoas. Eu não vou tentar explicar isso aqui. Já tentaram explicar pegando a casca do ovo e diz que o ovo, a clara e a gema. Já tentaram pegar e explicar a trindade com o sol. O sol, o calor e a radiação que o sol produz, algo mais ou menos assim. E não chega a lugar nenhum. Já até tentaram explicar a trindade com o Bagdá das laranjas, né? Com o ser humano mesmo, que o ser humano é corpo, alma e espírito, né? E não se chega a lugar nenhum. Então, você vai ver que não houve desenvolvimento do monegismo na história, porque a preocupação dos irmãos era com esses problemas que tinham aparecido. O gnosticismo, né? A questão de desenvolver a cristologia e a questão da trindade. Então não houve espaço. O espaço para o desenvolvimento é o que nós vamos tratar no próximo vídeo, para não ficar muito extenso, porque já ficou grande esse. E no próximo vídeo a gente vai tratar sim, uma coisa que eu não falei. Uma das obras mais completas sobre a obra da Trindade, que é usada até hoje por todos os teólogos, é o texto do Agostinho, o livro do Agostinho, De Trinitate. Também tem a Patrista, faz parte da coleçãozinha da Patrista, que você vai encontrar na Paulo. Não estou fazendo propaganda aqui, até mesmo porque sou protestante e a Patrista são católicos, né? Então, chegamos aqui, eu desenvolvi isso para a gente chegar até Agostinho. E com isso nós chegamos a Agostinho. Então no próximo vídeo eu vou fazer vai ser dada continuidade somente em Agostinho e a controvérsia com o pelagianismo. Na verdade vai ser mais um vídeo que eu tinha falado anteriormente, que eu não tinha separado o Agostinho, mas como o vídeo já ficou longo, eu vou separar Agostinho. E aí eu vou falar de Agostinho, quem foi Agostinho, o que ele desenvolveu, qual foi a ideia monegista dele, o porquê desse desenvolvimento, o que ele pensava, e a controvérsia dele com Pelágio, que discorria do pensamento dele monegista. Então, não esquecendo, vai aí no canal, se inscreve no canal, dá o teu like, gostei, comenta aí alguma coisa, né? Faz algum comentário, acrescenta, e que Deus vos abençoe, e continuaremos no próximo vídeo, a terceira parte.